Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja constante na sua vida e que você tenha um dia hiper abençoado por Deus. E por falar em Deus, Ele tem uma palavra para você neste dia chamado hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola acerca do bom samaritano. Esta é uma passagem bíblica muito conhecida por todos nós, inclusive mesmo até por aquelas pessoas que ainda não são evangélicas, elas também conhecem essa história ou já ouviram falar dessa história bíblica acerca do bom samaritano. Diz a Bíblia que o samaritano, ele ia passando por um determinado caminho e ele vê um judeu caído, ferido, machucado, semi-morto. E o samaritano, ele desce do seu cavalo, porque naquela época o meio de transporte mais usado era cavalo, camelo, carruagem. E, no entanto, esse samaritano, ele, fazendo uma conjectura, para a época de hoje, era como se ele parasse o seu automóvel. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas ele desce do seu cavalo, presta os primeiros socorros, colocando vinho nas feridas, o vinho que representa a alegria, colocando azeite, o azeite que simboliza o Espírito Santo. Tanto o vinho como o azeite eram remédios caseiros da época que surtia muito efeito nas feridas, até porque naquela época a medicina não era tão avançada quanto a medicina de hoje. E ele presta os primeiros socorros àquele judeu, e vale salientar que os samaritanos, eles não se comunicavam muito com os judeus por questões políticas ou religiosas. Mas naquela hora, ele deixa as diferenças de lado, porque o que mais valia ali no momento era a vida do ser humano. Era a pessoa do ser humano que estava caída no chão, ferida, machucada, quase morta. E ele presta os primeiros socorros, depois coloca o homem em cima do seu animal, leva até a uma hospedaria, paga pelos dias que aquele judeu ferido ia ficar ali hospedado, paga alguém para cuidar também de suas feridas, e disse: olha, eu vou mais adiante. Eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu não poderia passar pelo caminho sem que não prestasse socorro a esse homem que estava caído, ferido, machucado. Ele disse: quando eu voltar, ele disse: eu vou mais adiante, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, se for mais, eu pagarei. Me faz lembrar de Jesus que disse: eu vou, Jesus Cristo disse: eu vou, mas volto. Jesus Cristo pagou pela nossa salvação, disse: eu vou, mas volto. O homem pagou a hospedaria e disse: eu vou e volto. Se for mais, eu pagarei. E vale salientar que dentro dessa mesma história, diz a Bíblia que passa um sacerdote, vê o homem ferido, caído, machucado, finge que não vê e vai embora. Passa também um levita e age da mesma forma. E vale salientar que o judeu, que o sacerdote era um judeu. Vale salientar que o levita era um judeu. E viu outro judeu caído no chão, ferido, machucado, e não para
para prestar os primeiros socorros. E aí vem o samaritano, que não era judeu, que não se comunicava com os judeus, como falei para você no início, por questões políticas e religiosas. Mas naquela hora, o samaritano, ele deixa a diferença de lado, porque o que ele mais valorizou ali naquele momento era a vida do ser humano, era a pessoa do ser humano que estava caída no chão, precisando de ajuda. Deus quer que nós sejamos generosos. Deus quer que nós venhamos usar de compaixão, de misericórdia para com o próximo. Até porque é um mandamento bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Me faz lembrar também no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9 e 10, que o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra de Deus num culto de ceia. E tinha um jovem sentado na janela, e como a pregação de Paulo se estendeu muito, o jovem que estava na janela adormeceu, caiu da janela de uma altura do terceiro andar e ele morre. E Paulo para o culto para valorizar a vida daquele jovem que tinha caído da janela e morreu. Paulo para um culto, vai lá e com a autoridade de Deus ressuscita aquele jovem. Aprendemos duas lições dentro desse texto para a nossa vida. Primeira é que nós devemos valorizar as pessoas, valorizar o ser humano e não ter apego aos bens materiais, às coisas materiais, porque todas essas coisas, elas ficam. O maior bem que nós possamos ter em nossas vidas é a salvação. A salvação ela é tão grande que ela não cabe na terra, ela tem que ir para o céu conosco. O apóstolo Paulo disse que se a nossa riqueza em Cristo se limitasse apenas a esta terra, nós seríamos as pessoas mais miseráveis do mundo. E o samaritano, ele usou de generosidade, de compaixão, de misericórdia. Esta é a primeira lição para as nossas vidas dentro desse texto. A segunda lição é que Deus quer que nós venhamos valorizar a vida das pessoas, valorizar o ser humano. Essas são verdades extraídas desse texto para a nossa vida. Que eu, que você, que nós venhamos ficar com esta palavra plantada dentro do nosso coração. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando. E nunca se esqueça que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.